Credibilidade acima de tudo. Decisão judicial suspende pagamento de recomposição nos subsídios dos vereadores de Patos de Minas. Confira na reportagem de Gustavo Galvão. A segunda-feira em Patos de Minas foi marcada por uma intensa movimentação nos bastidores da cidade, após uma liminar publicada pela Justiça que suspende a recomposição de 25% do subsídio dos vereadores. O presidente da Câmara Municipal, vereador Ezequiel Macedo Galvão, informou que a casa ainda não foi notificada oficialmente e que os parlamentares souberam da informação por meio da imprensa. Na verdade, nós tivemos notícia hoje por meio da imprensa e ainda não fomos citados. Estamos aguardando a citação judicial para podermos repassar a nossa procuradoria para nos manifestarmos e ver quais os passos a seguir a partir de então. Ezequiel Macedo informou também que vai aguardar o desenrolar da decisão e as considerações do corpo jurídico da Câmara para emitir algum parecer a respeito da liminar. Na verdade, ainda vamos aguardar a citação. A gente não esperava, na verdade, mas faz parte, né? E cabe a gente, se vier judicialmente, mesmo cabe a nós cumprirmos tudo aquilo que vem do judiciário. Os vereadores de Patos de Minas recebiam um salário de R$ 10.109 antes do reajuste. Os autores do projeto justificaram que os parlamentares estavam há 6 anos sem recomposição salarial e os 25,23% reajustados eram de acordo com o índice inflacionário. Com isso, o subsídio mensal passou a ser de R$ 12.659. Ontem à tarde, a nossa equipe entrou em contato com os advogados autores da ação popular. Nós descobrimos que eles não são de Patos de Minas e não representam nenhum cidadão patense. A reportagem da Jovem Pan Patos tentou entrar em contato com os advogados que assinam a ação popular com pedido de tutela antecipada contra os vereadores de Patos de Minas e a Câmara Municipal. Sérgio Salles Machado Júnior e Iraci Esteves Mesonato não são de Patos de Minas. São 2 advogados que têm o registro, segundo a OAB, na cidade de Juiz de Fora. Ainda em pesquisas na internet e também junto à OAB de Juiz de Fora, nós fomos informados que esses 2 advogados são responsáveis por outras ações parecidas, inclusive que envolvem o direito particular e o direito público dos cidadãos em todo o Brasil. Há inclusive uma ação de autoria dos 2 advogados contra o Ministério Público, que tentava ali barrar a compra de alguns iPhones para servidores do órgão. Entretanto, esta ação não prosperou e a dupla acabou perdendo. Este fato chamou a atenção da nossa equipe de reportagem porque nós entramos em contato com um dos advogados, o Sérgio Salles Machado Júnior, pedindo a ele uma entrevista para comentar esta ação popular. E ali nós somos informados que ele não é de Patos de Minas e também a Iraci Esteves Mesonato não é de Patos de Minas, ou seja, a ação veio de outras cidades. E há informação também de que esta dupla de advogados faz ações parecidas em outras cidades, sempre com o mesmo interesse, sempre, entre aspas aqui, né, buscando defender os interesses coletivos, os interesses da população. Portanto, nós acabamos descobrindo que Sérgio Salles Machado Júnior e Iraci Esteves Mesonato não são de Patos de Minas e não representam nenhum patense nesta ação contra os vereadores de Patos de Minas. E detalhe interessante que também foi analisado aqui por nossa equipe é que o município de Patos de Minas foi citado, ou seja, a Prefeitura de Patos de Minas. A Câmara Municipal em si não foi citada, mas os 17 vereadores foram citados no processo e a decisão liminar foi concedida. O que isso quer dizer? Os nossos ouvintes e espectadores devem estar se perguntando. É proibido que advogados ou qualquer outro cidadão ingressem na justiça pedindo a anulação de pagamento de servidores, reajustes de subsídios de vereadores? A resposta é clara e não. Os nossos advogados consultados aqui em off pela Jovem Pan Patos garantem que esta ação, por mais que não seja de advogados de Patos de Minas, ela não incorre em nenhum tipo de ilegalidade. Entretanto, não é uma decisão comum, não é uma decisão habitual.
A nossa equipe insiste que tentou contato com um dos advogados para que ele concedesse uma entrevista, mas não foi possível a realização desta entrevista. E chama a atenção para este fato de que este advogado e esta advogada, a Iraci Esteves Mesonato, já são autores de outras ações parecidas, sempre contra municípios, às vezes até órgãos públicos, nesta linha de defesa, de olhar pelos gastos públicos em defesa dos interesses da coletividade. Já é um padrão desses advogados. Os dados que eles constam segundo a OAB de Juiz de Fora, não há outros processos conhecidos, pelo menos que nós não tivemos acesso, né? Não podemos dizer que eles não têm outros processos, mas pelo menos os mais conhecidos que foram encontrados com facilidades foram esses envolvendo órgãos públicos, câmaras de vereadores e até mesmo municípios. Reportagem de Flávio Souza. E a gente segue com o Flávio Souza, que está com o procurador da Câmara Municipal, André Franco, que explica como o Legislativo pretende se defender. E nós continuamos repercutindo esta decisão liminar que impede a recomposição salarial dos vereadores aqui em Patos de Minas. Por isso nós vamos conversar agora com o procurador da Casa Legislativa, o André Franco, que dá alguns detalhes desta ação. André, eu queria começar perguntando a vocês se vocês têm ciência de que a ação ela é de autoria de 2 advogados que não são de Patos de Minas. E se você acredita que o fato deles não serem de Patos de Minas é um fator, entre aspas, positivo para a argumentação da Câmara, porque não são eleitores daqui e não são cidadãos de Patos de Minas. Vai mudar alguma coisa no entendimento, numa possível defesa da Câmara Municipal? Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Então, hoje fomos surpreendidos aí com essa ação. A Câmara Municipal não tinha ciência desta ação, nós nunca fomos intimados dela e a imprensa divulgou, né? Uma decisão liminar, doutor Marcos Caminhas, parece que deu a decisão, suspendendo o pagamento do reajuste do subsídio dos vereadores. Então, eu entrei na internet, né, até por curiosidade, para ver de que se tratava, e realmente é uma ação, né, que entraram 2 advogados, salvo engano, de Juiz de Fora, e então eu orientei os vereadores, né, agora na parte da tarde, a gente fez uma reunião a aguardar a intimação. Eu vi lá, eles entraram com ação contra a Prefeitura, e contra os 17 vereadores. Por exemplo, a Câmara Municipal não está no polo passivo. Isso já pode ser um questionamento, né? Que é uma ação que vai suspender o pagamento. Quem tem poder quem paga é a Câmara. Então, só aí a gente já achou estranha a decisão. Mas vamos avaliar, né? Eu tenho que ser intimado para poder me inteirar dos fatos, porque o que foi publicado hoje é uma sentença liminar. A gente tem que, sendo citado, nós vamos ter acesso à documentação que foi juntado, tudo para a gente poder dar uma opinião mais formal. André, ainda falando sobre este aspecto, é interessante o fato de eles não serem de Patos de Minas, e a nossa equipe entrou em contato com um desses advogados, e a resposta que ele nos deu quando nós perguntamos se eles eram de Patos de Minas e se eles estavam interessados ou representando alguém de Patos de Minas, eles disseram que não, que eram de autoria própria, defendendo os interesses da coletividade. Neste caso, o senhor entende que, em sendo comprovada, né, que esses advogados agiram assim de autoria própria, o Legislativo Municipal estaria também sujeito a outras ações de outros estados, de outros municípios, talvez também? É muito estranho isso, né? O Judiciário tem que usar seus critérios para absorver isso. Uma ação popular, ela tem que ter critérios para você impetrar ela na Justiça, né? Eu não conheço, eu vi o nome lá dos 2 advogados que assinaram a petição e na minha cabeça não veio ninguém que eu conheço. Eu acho que eles nunca tiveram empates, não é gente que eu nunca ouvi falar. Mas eles estão, né, das alegações que seria o interesse público, né, do gasto público. E qual o interesse deles? Se são lá de Juiz de Fora, com o gasto público aqui de Patos de Minas. A gente vai ter que avaliar isso. Assim que eu tiver, né, ciência do conteúdo, a gente vai avaliar isso e vamos argumentar, né? Qual o interesse que esse pessoal teria aqui? Apesar que, igual você mesmo falou, mesmo que eles sejam de outra cidade, um cidadão aqui de Patos de Minas que tiver interesse e achar que é certo, né, ele também pode fazer uma ação popular.
Para a gente finalizar, André, você disse que o município, ou melhor, a Câmara Municipal, o Legislativo, ainda não recebeu nenhuma notificação oficial e que é citada nesta ação apenas a Prefeitura de Patos de Minas, o município de Patos de Minas. O senhor acredita que essa decisão vai chegar aqui, de fato, à Câmara Municipal? E me parece estranho que se quem é citado é o município de Patos de Minas e os vereadores, fica difícil, talvez, para a Câmara tomar uma decisão. Não há aí uma certa bagunça jurídica em termos, já que cita-se um órgão, fala-se dos vereadores. Como é que fica tudo isso? Eu estou na mesma dúvida que você, né? Deu uma corrida de olho lá e a Câmara não é parte do processo. Então, acredito eu, que como o município que é parte, acredito eu, né? Não sou eu que vou fazer a defesa, que a primeira coisa que eles vão fazer é chamar a Câmara à lide. Porque se tem alguém que pode suspender o salário dos vereadores, é a Câmara. Né? Nem os vereadores em si que estão citados lá não têm esse poder de fazer isso. Então, vamos aguardar. Mas eu acredito que até vi lá a Prefeitura vai ser citada eletronicamente, então deve ser mais rápido. E acredito que a defesa deles vai ser em cima disso. Este é o procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas, André Franco. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan Patos.